Ricardo Mendonça observou a cidade de São Paulo através da janela de vidro do seu escritório no 50º andar. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas, seus problemas insignificantes comparados às decisões que ele tomava diariamente, movimentando milhões com um simples toque em seu computador. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, mas as cores vibrantes não se refletiam em seus olhos castanhos, frios como o inverno que se aproximava. Havia 2 anos desde que Camila partira. 2 anos desde que o acidente levara embora não apenas sua esposa, mas também sua capacidade de sentir qualquer coisa, além de uma constante e sufocante indiferença. Seu celular vibrou sobre a mesa de mogno importado. Senhor Mendonça, a escola do Gabriel ligou pela 3ª vez esta semana. A voz de sua secretária soava hesitante do outro lado da linha. Ricardo fechou os olhos e suspirou. Gabriel, seu filho de 6 anos. A criança que carregava os olhos de Camila e um sorriso que ele não conseguia mais suportar olhar. Qual é o problema desta vez? Perguntou, sua voz como o gelo que todos na empresa temiam. A professora disse que ele se recusa a participar das atividades em grupo. Ficou sentado sozinho o dia todo. Ela está preocupada. Mande flores para a professora e diga que conversarei com ele. Ricardo desligou sem esperar resposta. Flores. Era sua solução para tudo. Flores para a professora preocupada. Flores para os clientes insatisfeitos. Flores para o túmulo de Camila. Seu reflexo no vidro da janela o encarava. Um homem de 38 anos bem-sucedido, impecavelmente vestido em um terno italiano, com os cabelos negros perfeitamente penteados e uma barba meticulosamente aparada. Um homem que construíra um império que todos admiravam de longe e temiam de perto. Um homem que não sabia mais como ser pai. O celular tocou novamente. Era Helena, sua mãe. Ricardo, querido, César e eu estamos preocupados com Gabriel. Aquela mulher, a Anita, pediu demissão. Disse que não aguenta mais a frieza da sua casa. Já é a 5ª babá em 6 meses. Ricardo apertou o copo de uísque que segurava. É a 4ª, mãe. E minha casa não é fria, é funcional. Helena suspirou do outro lado da linha, aquele suspiro carregado de julgamento que ele conhecia desde a infância. Funcional para você, talvez. Para uma criança de 6 anos que perdeu a mãe? Você precisa fazer algo, Ricardo. Seu pai e eu podemos cuidar de Gabriel se você quiser. Não. A resposta foi automática e cortante. Vou resolver isso. Vou contratar outra pessoa. Alguém com referências desta vez, por favor, insistiu Helena. Alguém de confiança, com experiência. Podemos indicar a filha da Mercedes, aquela nossa amiga do clube. A moça estudou na Suíça e... Eu disse que vou resolver, mãe. Ele cortou a conversa abruptamente, como fazia com todas as conversas que ameaçavam se aprofundar além do superficial. Ao chegar em casa, uma mansão no Morumbi com 6 quartos, piscina, quadra de tênis e um jardim meticulosamente cuidado por 3 jardineiros, Ricardo encontrou Anita na porta com as malas prontas. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Sinto muito, Sr. Mendonça, ela disse, evitando seu olhar. Não posso mais trabalhar aqui. O Gabriel é uma criança maravilhosa, mas ele precisa de amor, não de regras. E o senhor? Ela hesitou, algo raro entre os funcionários que normalmente tremiam em sua presença. O senhor não está presente nem quando está em casa. Ricardo não argumentou. Apenas assinou um cheque generoso e a dispensou. Quando entrou na casa silenciosa, encontrou Gabriel sentado no meio da escadaria de mármore, abraçado ao seu urso de pelúcia, observando a cena. A Anita vai embora também? Perguntou o menino, sua voz pequena ecoando no hall amplo e vazio. Ricardo olhou para o filho, tão pequeno em meio à grandiosidade da casa. Seus olhos, idênticos aos de Camila, estavam secos, como se já tivesse aprendido, aos 6 anos, que chorar não mudava nada. Sim, respondeu simplesmente. Vamos contratar outra pessoa. Gabriel não respondeu. Apenas abraçou mais forte o urso contra o peito e subiu lentamente a escada em direção ao seu quarto. Ricardo observou a pequena figura se afastar, sentindo um aperto no peito que ignorou, como sempre fazia com qualquer sentimento que ameaçasse romper a barreira que construíra ao redor de si mesmo. Naquela noite,
após verificar rapidamente se Gabriel havia jantado e tomado banho. Tarefas realizadas pela governanta Sofia, que cuidava da casa, mas se recusava a servir como babá, Ricardo se trancou no escritório com uma garrafa de uísque. Enquanto trabalhava em planilhas e contratos, sua mente vagava para o problema mais imediato: encontrar alguém para cuidar de Gabriel. Decidiu que resolveria isso no dia seguinte. Mais um problema a ser solucionado eficientemente, como todos os outros em sua vida. Capítulo 2. A Mulher da Calçada. Aquela manhã amanhecia fria em São Paulo. Uma garoa fina e persistente caía sobre a cidade quando Luane Oliveira despertou sob o papelão encharcado. A água já havia penetrado em seu abrigo improvisado e seu único cobertor, encontrado em uma lixeira há semanas, estava úmido e pesado. Aos 28 anos, Luane carregava nos ombros o peso de uma vida de dificuldades. Seus olhos verdes, talvez sua única herança valiosa, contrastavam com a aparência desgastada pelo tempo nas ruas. Levantou-se rapidamente, sacudindo o cabelo castanho embaraçado que não via um chuveiro há pelo menos 2 semanas. Recolheu suas poucas posses, uma mochila surrada contendo uma muda de roupa, uma escova de dentes gasta, um caderno com páginas amareladas e uma caneta, e as guardou cuidadosamente. Apesar da situação, Luane mantinha uma dignidade silenciosa, um resquício dos tempos em que sua vida fora diferente. "Bom dia, seu Manuel." Ela cumprimentou o dono da padaria que abria suas portas. O homem idoso a olhou com um misto de pena e simpatia. "Bom dia, menina. Tá com fome?" Ele ofereceu um pão ainda quente, como fazia quase todas as manhãs. Luane aceitou com um sorriso sincero, o primeiro do dia. "Obrigada, o senhor é um anjo." "Anjo nada, só um velho que não gosta de desperdício", respondeu ele, mas seus olhos eram gentis. "Hoje tem entrevista naquele restaurante?" Luane assentiu, mordiscando o pão com cuidado para fazê-lo durar. "Sim, às 10 horas. Será que o senhor..." Ela hesitou, odiando ter que pedir novamente. "Pode usar o banheiro dos fundos para se ajeitar", completou o homem antes que ela terminasse. "E tem uma blusa limpa da minha filha ali no armário. Ela não usa mais, tá pequena para ela." "Eu não posso aceitar mais." "Pode sim, e vai aceitar, porque se você conseguir esse emprego, vai me pagar um café um dia desses." "Trato feito?" Luane sorriu, os olhos marejados. "Trato feito, seu Manuel." Após usar o pequeno banheiro da padaria para se lavar como podia e trocar de roupa, Luane sentiu-se quase humana novamente. A blusa era simples, mas limpa e sem furos, o que já era um luxo comparado às suas próprias roupas. Olhando-se no espelho rachado, tentou arrumar o cabelo com os dedos, prendendo-o em um coque improvisado que disfarçava os fios oleosos. "Vai dar certo hoje", murmurou para seu reflexo, repetindo o mantra que a mantinha viva nos últimos 2 anos, desde que perdera tudo. Tudo havia começado quando foi despejada do pequeno apartamento que alugava na periferia. Após perder o emprego como auxiliar de enfermagem por cortes no hospital, não conseguiu mais pagar o aluguel. Depois vieram meses dormindo no sofá de conhecidos, cada porta se fechando lentamente, até que as ruas se tornaram sua única opção. Apesar das inúmeras tentativas de encontrar emprego, sua aparência cada vez mais descuidada e a falta de um endereço fixo tornavam-se barreiras intransponíveis. A entrevista no restaurante estava marcada para as 10 horas, e Luane saiu da padaria com tempo de sobra, caminhando com determinação pelas ruas molhadas do centro. No caminho, passou por uma banca de jornal e parou brevemente. Gostava de olhar os jornais para manter-se informada, mesmo que não pudesse comprá-los. O dono da banca, já acostumado com sua presença, deixava que ela lesse as manchetes. "Buscando emprego de novo, moça?", perguntou ele, apontando para os classificados. "Sempre", respondeu Luane com um sorriso resignado. "Tem algo novo hoje?" O homem negou com a cabeça. "O de sempre, mas espera." Ele pegou o jornal e apontou para um pequeno anúncio. "Aqui tem um pedindo babá em regime de internato. Paga bem, muito bem, na verdade." Luane leu o anúncio rapidamente. Era para trabalhar na casa de uma família rica no Morumbi, cuidando de uma criança. O salário mencionado era quase 3 vezes o que ganharia como garçonete,
se conseguisse um emprego no restaurante. Esse tipo de trabalho não é para pessoas como eu, ela disse, balançando a cabeça. Eles querem alguém com referências, bem vestida, com experiência. E quem disse que você não tem experiência? Não cuidou dos seus irmãos? Não trabalhou em creche antes do hospital? O homem insistiu, arrancando a página do jornal. Toma, não custa tentar. Luane aceitou o papel, dobrando-o cuidadosamente e guardando na mochila. Obrigada, mas vou focar no restaurante hoje. É mais realista. 2 horas depois, Luane saía do restaurante com o peito apertado e os olhos ardendo, segurando as lágrimas. A entrevista havia sido desastrosa. O gerente mal olhara para seu currículo impresso em uma lan house dias antes, dizendo que já tinham contratado outra pessoa. Seus olhos, no entanto, revelavam a verdade. Ele não queria alguém como ela trabalhando em seu estabelecimento. Alguém que, apesar dos esforços, ainda carregava o estigma das ruas. Sentada em um banco de praça, sob uma árvore que oferecia alguma proteção contra a garoa que voltava a cair, Luane retirou o recorte de jornal da mochila. O endereço indicado no anúncio era em um dos bairros mais exclusivos da cidade. A simples ideia de se apresentar em uma mansão no Morumbi parecia absurda. O que tenho a perder? Murmurou para si mesma, calculando mentalmente se tinha dinheiro suficiente para a passagem de ônibus. Contou as moedas em seu bolso, exatamente o suficiente para chegar até lá. Seria sua última tentativa do dia. O trajeto até o Morumbi foi longo, com 3 baldeações. Sentada no último banco do ônibus, Luane observava a cidade mudar gradualmente pela janela. Os prédios decadentes do centro foram dando lugar a casas maiores, depois a condomínios luxuosos, até chegarem às mansões isoladas por muros altos e sistemas de segurança sofisticados. Quando finalmente desceu no ponto indicado, Luane sentiu seu estômago afundar. Estava completamente fora de seu elemento. Caminhou mais alguns quarteirões até encontrar o número indicado no anúncio. Uma propriedade imponente protegida por um portão de ferro forjado e um muro de 3 metros de altura. Hesitante, aproximou-se do interfone. Sua mão tremia quando apertou o botão. Residência Mendonça, respondeu uma voz masculina e severa. Bom dia, Luane disse, tentando soar confiante. Eu vim por causa do anúncio, para a vaga de babá. Houve um momento de silêncio do outro lado, seguido por uma risada curta e seca. Isso é algum tipo de brincadeira? Luane percebeu que havia uma câmera acima do interfone, observando-a. Sentiu o rosto queimar de vergonha, mas ergueu o queixo. Não, senhor. Estou realmente interessada na vaga. Tenho experiência com crianças e... Volte para onde veio, a voz cortou friamente. Não estamos contratando pessoas da sua condição. As palavras atingiram Luane como um tapa. Ela ficou parada por alguns segundos, a chuva agora caindo mais forte, encharcando suas roupas recém-trocadas. Entendo, ela finalmente respondeu, com uma dignidade que surpreendeu até a si mesma. Peço desculpas pelo incômodo. Deu as costas ao portão e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, as lágrimas agora se misturando à chuva em seu rosto. Não tinha mais dinheiro para a passagem de volta. Teria que caminhar por horas até encontrar um abrigo para passar a noite. Não havia dado mais que 10 passos quando ouviu o som do portão automático se abrindo. Virou-se surpresa para ver um homem alto saindo da propriedade sob um guarda-chuva preto. Espere, chamou ele. Sua voz era diferente da que ouvira no interfone. Mais jovem, mas igualmente autoritária. Luane parou, hesitante, observando o homem se aproximar. Ele vestia um terno cinza impecável que provavelmente custava mais que tudo o que ela já possuíra na vida. Seus olhos castanhos a analisavam com uma frieza calculista. Você realmente veio pelo anúncio? Perguntou ele, mantendo uma distância segura. Sim, senhor, respondeu Luane, tentando manter a compostura apesar de estar encharcada e tremendo de frio. Qual é o seu nome? Luane Oliveira, senhor. O homem a observou por mais alguns segundos, como se estivesse avaliando um objeto à venda. Eu sou Ricardo Mendonça. A vaga é para cuidar do meu filho de 6 anos. Luane assentiu, surpresa por ele ainda estar falando com ela. Eu tenho experiência com crianças. Trabalhei em uma creche por 2 anos e agora está morando nas ruas. Ele completou, não como uma pergunta, mas como uma constatação.
Seus olhos percorreram rapidamente suas roupas molhadas, a mochila surrada, as mãos ressecadas. Luane sentiu o impulso de mentir, de inventar uma história, mas algo no olhar daquele homem lhe dizia que seria inútil. Sim, admitiu. Estou em situação de rua há quase 2 anos, mas isso não significa que não seja capaz. Entre, ele a interrompeu, apontando para o portão aberto. Vamos conversar dentro. Esta chuva só vai piorar. Luane hesitou, olhando para a mansão imponente e depois para o homem de expressão ilegível. Poderia ser perigoso entrar na propriedade de um estranho, mas algo lhe dizia que este homem, apesar da frieza, não representava uma ameaça física. Obrigada, ela disse simplesmente, e o seguiu para dentro da propriedade, consciente da lama que seus sapatos gastos deixavam no caminho de pedras impecavelmente disposto. Enquanto caminhava em direção à mansão, Luane sentiu como se estivesse atravessando mais que um jardim. Estava cruzando uma fronteira invisível entre 2 mundos completamente distintos. O que não sabia é que, do outro lado daquela porta, sua vida mudaria para sempre. Capítulo 3. 2 mundos colidem. A mansão dos Mendonça era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Luane tentou não demonstrar seu espanto enquanto seguia Ricardo pelo hall de entrada de piso de mármore, com um imponente lustre de cristal pendurado no teto alto. A água da chuva escorria de suas roupas, formando pequenas poças onde pisava, e ela sentiu uma vergonha profunda por estar sujando aquele ambiente impecável. Espere aqui, ordenou Ricardo, indicando um banco de madeira entalhada próximo à porta. Vou buscar uma toalha. Ele desapareceu por um corredor, deixando Luane sozinha no hall. Ela permaneceu em pé, apesar da indicação para sentar, temendo molhar o móvel que parecia uma antiguidade valiosa. Seus olhos percorreram o ambiente, notando os detalhes que gritavam riqueza. Os quadros que pareciam originais de artistas famosos, os vasos que certamente eram relíquias, os detalhes em ouro nas maçanetas e corrimãos. "O que estou fazendo aqui?", murmurou para si mesma, sentindo-se completamente deslocada. Em outra vida, ela poderia ter trabalhado em uma casa como aquela, mas agora, com sua aparência atual e sem referências, Ricardo retornou minutos depois, acompanhado por uma mulher de meia-idade, vestindo um uniforme discreto de governanta. A mulher carregava uma toalha branca e macia e um roupão. "Esta é Sofia, a governanta", apresentou Ricardo secamente. "Sofia, esta é..." Ele hesitou, percebendo que não havia perguntado o sobrenome de Luane. "Luane Oliveira", ela completou, estendendo a mão que a governanta ignorou, olhando-a com uma mistura de desconfiança e desdém. "Sofia vai mostrar onde você pode se secar e trocar de roupa", continuou Ricardo, como se não tivesse notado a tensão. "Depois, venha ao meu escritório para conversarmos." Com essas palavras, ele se virou e seguiu por outro corredor, deixando Luane com a governanta visivelmente descontente com a situação. "Por aqui", disse Sofia com frieza, conduzindo Luane por uma escada lateral, claramente destinada aos funcionários. O senhor Ricardo perdeu completamente o juízo, trazendo gente da rua para dentro de casa. Murmurou mais para si mesma que para Luane. "Eu só vim pela vaga de babá", explicou Luane, sentindo necessidade de se defender. Viu o anúncio no jornal. Sofia lançou-lhe um olhar de cima a baixo. "Babá? Para o Gabriel?" Ela riu sem humor. "Você não dura um dia aqui, moça." Chegaram a um pequeno banheiro de serviço, surpreendentemente luxuoso comparado aos que Luane estava acostumada a frequentar em abrigos públicos. Sofia entregou-lhe a toalha e o roupão. "Tome um banho rápido. Use o sabonete e o shampoo ali. Vou buscar algo para você vestir, embora duvide que tenhamos algo do seu tamanho." Com essas palavras, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Sozinha no banheiro, Luane finalmente permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Suas mãos tremiam enquanto despia as roupas molhadas, e as lágrimas que havia contido começaram a escorrer por seu rosto. Não eram apenas lágrimas de humilhação, mas também de alívio. Fazia semanas que não tomava um banho quente. A água morna caiu sobre seu corpo magro e tenso, levando embora não apenas a sujeira das ruas, mas um pouco do peso que carregava. O shampoo perfumado, provavelmente importado, fez espuma abundante em seus cabelos, e ela se permitiu fechar os olhos por um momento,
saboreando a sensação de limpeza que há tanto tempo lhe era negada. Enquanto isso, no escritório no andar de baixo, Ricardo digitava furiosamente em seu laptop, pesquisando sobre como verificar antecedentes criminais de alguém sem documentação completa. Parte dele questionava sua própria sanidade por trazer uma desconhecida em situação de rua para dentro de sua casa, principalmente depois do que acontecera com Camila. Mas outra parte, uma que raramente permitia influenciar suas decisões, sentira um ímpeto inexplicável de ajudar aquela mulher de olhos verdes determinados, que mesmo encharcada e humilhada, mantinha uma dignidade que muitos de seus associados de negócios não possuíam. O senhor perdeu a cabeça? A voz de Sofia interrompeu seus pensamentos. A governanta entrara no escritório sem bater, algo que jamais faria em circunstâncias normais. Ricardo ergueu os olhos da tela. Bata antes de entrar, Sofia. Desculpe, senhor, mas isso é sério. O senhor está mesmo considerando contratar uma moradora de rua para cuidar do Gabriel? Ricardo fechou o laptop lentamente. Estou considerando entrevistá-la. Nada foi decidido ainda. Sofia, que servia a família Mendonça há quase 20 anos, desde antes do nascimento de Ricardo, era uma das poucas pessoas que se atreviam a confrontá-lo. O senhor nem a conhece. Ela pode ser qualquer pessoa. Uma ladra, uma viciada, uma... Chega, cortou Ricardo com frieza. Sei o que estou fazendo. E se a contratasse, seria em regime de experiência, obviamente. Sofia respirou fundo, tentando conter sua indignação. E o que seus pais dirão quando souberem? A menção aos pais fez com que a expressão de Ricardo endurecesse ainda mais. Meus pais não decidem quem trabalha na minha casa, Sofia. Eu decido. Nesse momento, uma batida suave na porta interrompeu a discussão. Sofia lançou um último olhar de desaprovação antes de abrir a porta, revelando uma Luane transformada. O choque foi visível no rosto de ambos. Limpa e usando um vestido simples que provavelmente pertencia a alguma funcionária, Luane parecia uma pessoa completamente diferente. Seus cabelos castanhos, agora limpos e penteados, caíam em ondas suaves até os ombros. Seu rosto, livre da sujeira das ruas, revelava uma pele clara com algumas sardas delicadas sobre o nariz. E seus olhos verdes, agora mais evidentes, brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Ricardo se levantou, momentaneamente sem palavras. A mulher à sua frente parecia muito mais jovem e menos desgastada do que a figura encharcada que encontrara no portão. Entre, disse finalmente, recuperando a compostura. Sofia, pode nos deixar a sós. A governanta hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Agora, Sofia, insistiu Ricardo, seu tom não permitindo contestação. Quando a porta se fechou atrás da governanta, um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Luane permaneceu em pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, enquanto Ricardo a estudava do outro lado de sua grande mesa de escritório. Sente-se, ele indicou uma cadeira de couro. Luane obedeceu, sentando-se na beirada do assento, como se temesse ocupar muito espaço. Então, começou Ricardo, recostando-se em sua cadeira. Me fale sobre você, Luane Oliveira. Como acabou nas ruas? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ela esperava questionamentos sobre experiência profissional, referências, formação, as perguntas padrão de entrevistas que já havia enfrentado dezenas de vezes. Não esta pergunta pessoal e dolorosa logo de início. Ela hesitou, incerta sobre quanto revelar. Perdi meu emprego em um hospital. Era auxiliar de enfermagem. Houve cortes e eu fui uma das primeiras a sair por ser a mais nova contratada. Depois disso, não consegui pagar o aluguel e acabou na rua, completou Ricardo. Sem família? Amigos? Ninguém que pudesse ajudar? Luane engoliu em seco. Tenho uma irmã em Recife, mas ela tem 3 filhos e mal consegue se sustentar. Quanto aos amigos, ela deu de ombros um gesto que carregava anos de desapontamentos. As pessoas tendem a desaparecer quando você não tem mais nada a oferecer. Ricardo assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. E por que deveria confiar meu filho a você? Uma mulher sem endereço fixo, sem referências recentes, Porque eu não tenho nada a perder e tudo a ganhar, interrompeu Luane,
surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Eu cuidaria do seu filho como se fosse meu próprio, Sr. Mendonça. Trabalhei em creche antes do hospital. Cuidei dos meus sobrinhos por anos. E, acima de tudo, ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu entendo o que é perder tudo. Isso me ensinou a valorizar as coisas simples que muitas pessoas, com vidas confortáveis, nunca apreciam, como a presença de alguém que realmente se importa. Ricardo a observou em silêncio por alguns momentos, seu rosto uma máscara impenetrável. Então levantou-se abruptamente. Venha comigo, ordenou, caminhando em direção à porta. Luane o seguiu confusa, enquanto ele a conduzia pelos corredores da mansão, até chegarem a uma porta no final de um longo corredor, no segundo andar. Ricardo bateu suavemente antes de abri-la. O quarto era amplo e decorado em tons de azul e branco, com uma cama em formato de carro de corrida, estantes repletas de brinquedos organizados por tamanho e cor, e um pequeno uniforme escolar pendurado com precisão em um cabide próximo à porta. Parecia o quarto perfeito para um menino, mas havia algo estranhamente artificial nele, como se fosse a ideia de um adulto sobre como um quarto infantil deveria ser, em vez de um espaço realmente habitado por uma criança. Sentado em frente a uma mesa de estudos, um menino pequeno com cabelos escuros e olhos grandes desenhava concentrado. Ele ergueu o olhar quando a porta se abriu, e Luane imediatamente notou a semelhança com Ricardo. Os mesmos traços fortes, o mesmo queixo determinado. Mas havia algo diferente em seus olhos. Eles eram mais expressivos, mais vulneráveis. Gabriel, chamou Ricardo, sua voz soando ligeiramente menos fria do que quando falava com adultos. Esta é a senhorita Oliveira. Ela veio para conversar conosco. O menino olhou de Ricardo para Luane, analisando-a com uma seriedade surpreendente para sua idade. Seus olhos pousaram por um momento no vestido emprestado que ela usava, como se percebesse que não pertencia a ela. Olá, Gabriel, disse Luane, abaixando-se para ficar na altura do menino. Pode me chamar de Luane. É um prazer conhecer você. Gabriel não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o pai, como se buscasse orientação sobre como proceder. Você pode dizer olá, instruiu Ricardo, em um tom que sugeria que estava acostumado a ter que lembrar o filho de regras básicas de educação. Olá, senhorita Luane, respondeu Gabriel finalmente, sua voz pequena e controlada. O que você está desenhando? Perguntou Luane, notando o papel sobre a mesa. Gabriel hesitou novamente, mas então virou o desenho para que ela pudesse ver. Era uma paisagem simples, uma casa, uma árvore e 3 figuras. Um homem alto, uma mulher e um menino pequeno. É a nossa família? Perguntou Ricardo, parecendo genuinamente surpreso. Gabriel negou com a cabeça. É só um desenho para uma escola, respondeu vagamente. Luane percebeu o desconforto do menino e a tensão entre pai e filho. Havia uma distância entre eles que ia além do espaço físico. Era como se falassem idiomas diferentes, incapazes de realmente se comunicarem. É um desenho muito bonito, comentou Luane gentilmente. Você gosta de desenhar? Gabriel assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Gosto de desenhar e de ouvir histórias, respondeu, sua voz ganhando um pouco mais de vida. Que coincidência! Eu adoro contar histórias, respondeu. Luane sorriu ao ouvir a resposta do menino. Que coincidência! Eu adoro contar histórias, disse ela, seu tom caloroso preenchendo o ambiente. Gabriel a observou por um momento, como se estivesse decidindo se acreditava nela. Então, timidamente, empurrou um lápis colorido na direção dela. Você pode me ajudar a desenhar uma história? Ricardo ergueu uma sobrancelha, surpreso. Era raro ver o filho interagir com alguém tão rapidamente. Claro que posso, Luane respondeu animada, pegando o lápis e começando a rascunhar ao lado do menino. Mas só se você me prometer que vai me contar qual será o final. Gabriel sorriu e assentiu, imerso no momento. Ricardo, observando a cena, percebeu algo que não via há muito tempo. Seu filho estava feliz, genuinamente engajado, e pela primeira vez sentiu que talvez, apenas talvez, aquela mulher pudesse mudar suas vidas de um jeito que ele nunca imaginou. Enquanto o desenho tomava forma, Luane olhou para Gabriel e depois para Ricardo. Toda história tem um começo, um meio e um final, disse ela, piscando para o menino.
E às vezes o melhor final é aquele que a gente ainda está escrevendo. A câmera foca no desenho de Gabriel, agora com 3 figuras mais definidas. E dessa vez a mulher ao lado do homem alto sorria para o menino pequeno. Quer descobrir o que acontece a seguir? Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos capítulos dessa história.